E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje eu vou avisar que eu fui mais uma vez enganado pela minha ingenuidade de achar que essa seria a parte final sobre os filhos do Superman já teve, né? Essa aqui é a parte 3 de 4, eu já finalizei, né, as 4 partes, falta só gravar e tudo mais. E para concluir justamente essa mega saga inédita na internet. Eu duvido vocês acharem um material tão completo como esse. Na verdade, esse vídeo eu podia até depois generalizar para completar todos os descendentes que o Superman já teve, né? Eu só estou contando o filho direto, mas teve muito descendente aí que tem nas HQs que daria para contar, mas eu acho que seria até um bom material para um livro futuro. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Bom, e nesse vídeo de hoje vamos focar somente na fase dos filhos do Superman pós-crise. E vamos iniciar justamente com a saga Armagedon 2001, né, que aconteceu lá no ano de 91. E nessa revista especificamente, tá viajando em uma dessas linhas temporais o Tempos, juntamente com o Superman, né? E eles vão para uma terra onde o Superman tá casado com a Lois e lá ela tá grávida de um filho dele. Infelizmente, ela morre um pouco antes, né, de ter esse filho, então ainda grávida, mas a gente entra na nossa contagem. Posteriormente, nesse universo, Superman se apaixona pela Máxima e vai morar em outro planeta e termina falando que queria ter filhos com ela, mas como isso não aconteceu, era só um plano, então não entra aqui na contagem. E como a gente sabe, nos anos 90 teve uma enxurrada de Elseworlds, né? Não teve mais o multiverso, então essas histórias paralelas tinham tudo por lá. E em uma delas tem o Superman como uma espécie de Tarzan, e ele se apaixona pela Lois, que veio da cidade grande, é uma cidade lá na Inglaterra. Eles se casam e têm 3 filhos, acho que é a primeira vez que ele tem mais do que 2. O primeiro seria o Richard Francis Kent, o próximo seria a MRR Lane Kent e o caçula seria o KRK Clark Kent, né? Essas siglas aqui é porque provavelmente o Superman falava meio que grunhidos, então para homenagear pela fala dele original, colocaram os filhos com esses nomes. A seguinte seria a Ariella Kent, que é filha do Superman com a Supergirl Linda Davis. Aliás, comenta aí se vocês conhecem a história completa da Supergirl, daquelas versões alternativas, né? A versão Matrix, todas as versões, que vocês acham que valeria um vídeo sobre ela também. Na verdade, essa versão da Linda Davis é a versão pós-crise da Supergirl, na verdade, uma delas, né? E um certo dia ela consegue viajar até o universo pré-crise e lá ela finge ser a Supergirl pré-crise, né? Prima do Clark e tudo mais. Mas os anos se passam e o Superman depois revela que sempre soube que ela não era a sua verdadeira prima. Então eles se apaixonam e aí se casam e tem justamente essa filha que é a Ariella Kent. Depois foi até dito via retcon que essa Ariella foi transportada para o futuro e lá ela vira a Supergirl de DC 1 milhão e agora anda pelo espaço usando o skate. Em seguida tem o John Kent, que é filho do Superman com a Lois, lá no Elseworld chamado Son of Superman, né, o filho do Superman justamente. E nessa história o John descobre seus poderes por volta dos 15 anos, logo após o Clark, que estava aposentado, decidir voltar para a Liga da Justiça, né? Aliás, essa Liga da Justiça é bem diferente, os uniformes é predominantemente preto e tem uns detalhezinhos de cada herói, né, da cor deles. No fim, o Superman se aposenta de vez e o John assume o manto de O Homem de Aço. E como estamos considerando gravidez, desde o final do Reino do Amanhã é mostrado que a Mulher Maravilha estava grávida do Superman, mas só vemos esse filho nascendo, né, que é o Jonathan Kent, lá em Reino do Amanhã, parte 2. Logo no começo dessa parte 2, o filho do Superman é sequestrado pelo Gog, e no final da saga ele aparece já como adulto com o nome de Hyperman. E ele tem os poderes combinados tanto do Superman como da Mulher Maravilha, e aliás tem até um poder a mais que é de viajar no tempo e em outras realidades. E até depois, em uma das revistas da Sociedade da Justiça, uma revista lá de 2009, é mostrado 10 anos no futuro desse universo do Reino do Amanhã, que o Superman, na verdade, teve 4 filhos, né? Contando o Jonathan Kent aqui, e teve mais 3 crianças, né? Mais 2 crianças e um bebê que está sendo segurado pelo Batman. O seguinte seria lá naquele Elseworld chamado Superman Distant Fires. Eu não sei como é o nome que ficou aqui no Brasil, vou deixar o nome em inglês mesmo. E aqui o Superman teve um filho com a Mulher Maravilha e ele se chamava Bruce Kent. E até para justificar por que eu demorei a fazer essa parte 3 e 4, é porque antes de concluir essas sagas, eu quis fazer aquele vídeo lá sobre a história perdida, né, da DC lá pelo Alan Moore.
Eu sei que não vale, mas nessa história o Superman teve dois filhos, né, um Superboy e uma Supergirl, e então lá a gente meio que pode colocar um asterisco se eles contam ou não nessa contagem aqui. Mas por que eu estou mencionando isso? É porque, na verdade, essa história do Superman Distance Fires é muito semelhante com essa história do Alan Moore, muito mais que o Reino do Amanhã, que até uns falaram aí nos comentários. Porque nessa história os heróis vivem em um mundo pós vários desastres naturais. O Superman é casado com a Mulher Maravilha, ele enfrenta o Capitão Marvel, cada um tem sua forma de governar. Ambos constroem cidades, né, dá para mostrar aqui na imagem para vocês, e pegam aliados para lutar ao lado deles. No final tem uma guerra que a Terra está sendo destruída e o Superman faz meio que um foguete com o anel do Lanterna Verde que ele pega e envia o seu filho como o único sobrevivente da Terra para um outro planeta. O próximo seria um casal de filhos que o Superman teve. Isso acontece quando um vilão chamado Dominus quebrou a realidade do Superman em 4 partes. Em uma dessas partes, o Superman sonha que ele é casado com a Lois e tem esse casal de filhos juntamente com ela. E assim, alguns desses Elseworlds pós-crise ganharam uma terra paralela pré-crise que pode ver lá nos extras, né, da crise das Infinitas Terras. O próprio Reino do Amanhã, que hoje é Terra 22, lá no pré-crise é chamado de Terra 96. E em 99 a DC lançou uma minissérie de 3 volumes chamado Superman e Batman Gerações, e ela se passa na Terra 38 e 39, né, que é a junção dos anos de criação do Superman com o Batman. Nesse universo, o Superman se casa com a Lois e tem 2 filhos, né? O Jor-El, né, que não tem poderes, e a Kara Kent, que tinha poderes e assumiu o manto de Supergirl. O Jor-El até teve um filho que assumiu o manto de Asa Noturna, mas não conta porque o Jor-El nunca foi um Superman. E em Superman Batman Gerações número 3, né, a conclusão dessa mega saga aí, o Superman se casa pela 3ª vez, agora com a Belos Sonhos, né, que faz lá parte do Povo da Liberdade, lá em Nova Gênesis, e lá ele tem mais 2 filhos, chamados Lar-El e Avara. E na última edição da minissérie Superman, O Homem do Amanhã, o Superman estava preso em 2 ilusões. Nessa primeira, ele tinha 2 filhos com a Lana. A primeira seria uma garotinha mais velha chamada Laurie, e o mais novo se chamava Clark Jr., ou simplesmente CJ. Depois ele vai parar em uma outra ilusão, onde ele é casado com a Lois, e lá ele tem uma filha chamada Martha, e a Lois está grávida de uma outra criança. No próximo seria no Elseworld Liga da Justiça, Ato de Deus, lá em 2000, que os membros da Liga eles perdem seus poderes misteriosamente nesse universo, e o Superman aqui tem um filho com a Mulher Maravilha. O próximo seria o Adam Kent, né, que é filho do Superman com a Lois, lá no Elseworlds Liga da Justiça Created Eagle, né? Eu também não sei como é que ficou o nome aqui no Brasil. E nessa linha do tempo, era um mundo que, após o Adam nascer, todos os homens do planeta são extintos, né? Parecia até a história lá do Y. E em 2002, o Frank Miller fez a continuação de Batman, O Retorno do Cavaleiro das Trevas, e nessa linha do tempo surge a Lara, que é filha do Superman com a Mulher Maravilha, né, nesse universo. Na parte 3, que saiu em 2016, né, aquela Master Race, eles têm um segundo filho chamado Jonathan Kent. A próxima seria a Ciel, né, que pensamos ser a filha do Superman com a Lois. Ela mesmo acha isso, né, em toda a história, mas depois descobrimos que ela veio do futuro e foi geneticamente alterada pelo Brainiac 12. Na revista Superman Identidade Secreta, que é contado como se fosse um Elseworlds, o Superman se casa com a Lois e lá ele tem, né, 2 filhas gêmeas mulheres, né, que seria a Carol e a Jane. Lá na DC, em 96, finalmente ocorreu o casamento do Superman com a Lois, né? Mais ou menos quase uns 60 anos depois de criação, né? E todo mundo pergunta assim, quando é que eles vão casar? E quando eles se casaram, agora a pergunta é, e aí, quando é que vai ter o filho, né? Quem é casado sabe que sempre vem essa pergunta um dia. Mas, tirando terras paralelas e futuros alternativos, isso ainda demorou um pouco. O próprio casal Kent, né, que agora podemos falar, eles conversam sobre essa possibilidade 9 anos depois desse casamento, né? Foi somente em 2005. E o Clark ficou meio assim nessa conversa, porque ele acha que ele não ia conseguir proteger os dois, né? Proteger tanto a Lois, né, de inimigos, como também o próprio filho, tem que se dividir em 2 praticamente. Mas, escutando essa conversa, em um passe de mágica, o Mr. Mxyzptlk conjura um bebê para eles, né, que é a Lara Lane Kent, mas esse bebê só dura uma única edição. Uma coisa até que um dos inscritos comentaram aqui nos vídeos anteriores, eu não sei se vale desde o pré-crise da Terra 2, mas assim, a Poderosa, ela foi adotada pelo Superman
e pela Lois da Terra 2, né? Então é filha adotiva deles. E essa até aconteceu lá nos 952 também. Então já é duas contagens diferentes. Eu não sei qual é a edição exata que isso acontece, mas isso aí ocorre de verdade. Um outro filho que o Superman teve no pós-crise seria o Lor Zod, né, que é o filho do General Zod desse universo, que decidiu não seguir os ensinamentos do pai e a partir de então se tornou um herói da Terra e foi adotado pelo Superman e pela Lois, né, no caso, e depois ele assumiu o nome de Chris Kent. E por fim, na revista Grandes Artes Superman, aparece o Superman 2, que é filho e sucessor do Superman, né, em um futuro não tão distante. Na animação não aparece isso, mas a gente vai comentar juntamente com as outras mídias também no próximo vídeo, né, na parte final que finalmente vai acontecer na próxima semana. Bom pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo e valeu!